Como a história chega até nós? Você já parou para pensar que um fato noticiado hoje pelo jornal da sua cidade pode servir futuramente como uma fonte histórica? Ou que aquela foto antiga dos seus avós pode dizer muito sobre o período em que eles viveram? Ou ainda que as moedas e cédulas que utilizamos diariamente nem sempre foram as mesmas? Mas afinal, o que é uma fonte histórica e para que ela serve? As fontes históricas nada mais são do que elementos produzidos pelos indivíduos e considerados documentos pelo historiador, que os utiliza na elaboração do conhecimento histórico. Por meio delas é possível entender a forma como a sociedade vivia, seus costumes e ritos, sua economia, sua religião ou até mesmo os motivos pelos quais ela desapareceu. Portanto, a análise e o cruzamento das fontes pelo historiador nos fazem compreender melhor não apenas sobre a história de diferentes povos, mas acerca da nossa própria história, permitindo assim construir uma memória consciente sobre o passado. As fontes históricas podem ser as mais diversas. Temos vestígios humanos, que podem ser dentes, fios de cabelo, ossadas, fósseis e etc. Vestígios arqueológicos, que podem ser barcos, cacos cerâmicos, pontas de flecha, restos de fogueira e etc. Além disso, a gente tem um conjunto de fontes que são consideradas materiais e imateriais. As fontes materiais são vestígios aí de civilizações que podem ser tocadas. Então, pode ser utensílios, monumentos, objetos antigos e etc. Já as fontes imateriais, elas não podem ser necessariamente tocadas, mas normalmente ela está ligada como a sociedade se identifica por meio de suas tradições, por meio da sua língua, por meio dos seus rituais e das danças. Um exemplo de fonte imaterial conhecida aqui no nosso estado de Pernambuco é o frevo, por exemplo. Fontes documentais são documentos, como cartas, jornais, revistas, livros, manuscritos e etc. Normalmente essas fontes sempre têm algo escrito. As fontes visuais são registros como fotografias, desenhos, pinturas, cartões postais e etc. Normalmente nessas fontes sempre tem algo de visual para a gente vislumbrar. Fontes orais são registros da fala, e elas servem ao estudo da história tão quanto os outros tipos de fonte. As fontes orais constituem perspectivas mais recentes do estudo sobre as ações humanas no tempo, mas ainda assim são consideradas fontes. Um exemplo de fonte oral, por exemplo, são as entrevistas. A história ela é construída a partir da interpretação dessas fontes que a gente acabou de falar, e elas podem ser classificadas em fontes primárias, secundárias e terciárias. As fontes primárias, elas são fontes originais, que são criadas no período em estudo. Quem as produziu muitas vezes torna-se objeto do estudo do historiador. E aí temos exemplos como correspondências, diários, registros públicos ou privados, jornais, revistas, etc. Então lembre-se, uma fonte primária é sempre uma fonte que é original e ela é sempre do período que a gente está estudando. Então, se eu estou estudando um período histórico, como por exemplo a Revolução Francesa, e eu escolho um tipo de fonte documental como a Declaração de Direitos, essa fonte que foi produzida naquele ano e ela é original é daquele período, ela é uma fonte primária. Já a fonte secundária, elas são os trabalhos que se baseiam em uma fonte original ou primária, né? Sua principal característica é o fato de elas não produzirem algo original, né? Então eu não posso produzir a mesma Declaração de Direitos, mas eu posso fazer uma análise sobre essa declaração, eu posso fazer uma síntese, uma interpretação, uma avaliação da informação original. Então isso é uma fonte secundária. Já as fontes terciárias são as seleções, compilações, tanto das fontes primárias quanto dos secundários. Normalmente são fontes terciárias, bibliografias, listas de leitura, artigos sobre pesquisa. Nesse sentido, a gente pode citar a internet como uma fonte terciária de pesquisa.
E para finalizar, a gente tem um bônus. Os documentos históricos é todo material produzido em determinado período que pode auxiliar o historiador em sua análise. E aí a gente pode exemplificar como documentos governamentais, utensílios, pinturas, entre outros. É importante considerar que as fontes elas passam a ser documentos históricos quando elas são analisadas pela história. Então, a gente tem uma fonte e a gente tem a análise do historiador. Então, ela passa a ser documento histórico a partir dessa análise pela história que é feita. Para finalizar de fato, a gente separou um quiz com algumas perguntas sobre o conteúdo da aula de hoje, fontes históricas. Vamos ver se você conseguiu captar a mensagem? Então, vamos lá. Na tela, a gente tem dois tipos de fontes. A primeira é a Lei Áurea, lei número 3.353, que foi sancionada pela princesa Isabel no dia 3 de maio de 88. Do outro lado, a gente tem um retrato do Dom Pedro II. Você consegue me dizer qual tipo de fonte é cada uma delas? Eu vou te dar 5 segundos para responder. Essa é fácil, né? A Lei Áurea, a gente consegue perceber que só tem informações escritas. Logo, ela é um tipo de fonte documental. E a fotografia ao lado, que é a fotografia do Dom Pedro II, é um tipo de fonte visual. Não tem nada escrito, a gente consegue somente visualizar, vislumbrar a fonte. Não consegue fazer uma leitura do material escrito. Então, ela é uma fonte visual. Próxima pergunta. Será que você consegue identificar nas alternativas qual dessas é uma fonte oral? Então, na letra A, a gente tem o diário escrito por Anne Frank, a gente tem a carta de testamento de Getúlio Vargas e a entrevista com o indígena Ailton Krenak. Qual delas é uma fonte oral? Vou também te dar 5 segundos para tu responder. Fácil, né? O diário de Anne Frank também é escrito e a carta de testamento de Getúlio Vargas também. Logo, são considerados fontes documentais. Já a entrevista com o indígena Ailton é uma fonte de um registro de fala, então é uma fonte oral. Resposta correta, a letra C. Por último, para finalizar, você vai marcar nas alternativas um exemplo de fonte imaterial. Na letra A, a gente tem materiais bélicos, na letra B, cerâmicas, na letra C, frascos e na letra D, frevo. Qual dessas alternativas é uma fonte imaterial? Essa também foi fácil, né? As 3 primeiras alternativas são fontes arqueológicas, né? Fontes materiais. A última, que é o frevo, é um tipo de manifestação cultural de um povo, né? Uma dança, que é o frevo. Então, ele é um tipo de fonte imaterial, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. E é isso, valeu!